Bom, então, nessa sessão, a sessão 4, o título que o irmão Hudson Taylor deu é Comunhão Novamente Interrompida e Restauração. Então agora, como dá para imaginar, né, a noiva vai novamente perder a sua comunhão com o noivo. Isso vai do capítulo 5:2 até o capítulo 6:10. Bom, então isso, né, a noiva perde novamente a presença do noivo. E por que dessa vez? Não pelo pecado, ou não pelo pecado da forma que era, talvez por orgulho espiritual, não aquele pecado que envolve coisas sujas do mundo, mas é uma coisa que envolve mais a questão da própria vida espiritual, em que você acaba pecando na própria vida espiritual, né? Então talvez por orgulho espiritual ou apreciação especial pela bênção que recebeu, você fica olhando aquilo que Deus te deu e você cria daquilo ali um ídolo e esquece do próprio Senhor que te deu aquilo. Então você alcança uma comunhão com o Senhor, Ele te dá bênçãos e você tira o seu olhar do Senhor para aquelas bênçãos que o Senhor te deu e você agora acaba desprezando o teu Senhor. Então é essa interrupção que a gente vai ver nessa parte. Uma interrupção não envolvendo de certa forma o pecado com o mundo, mas um pecado nas coisas espirituais, por dar mais valor às coisas espirituais do que ao próprio Senhor e perder a comunhão com o Senhor. Bom, então a noiva começa falando: eu dormia, mas meu coração velava, eis a voz do meu amado que está batendo. O noivo falando: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então, nisso o irmão ele lembra as palavras de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o irmão fala que a sua cabeça está cheia de orvalho, porque seu coração é de um pastor. Ele até cita um versículo então, que havia pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. Então o noivo que vem até a noiva, ele está com o cabelo cheio do orvalho, porque ele estava ali cuidando do seu rebanho. E a grande pergunta é: a noiva não deveria estar com ele, cuidando desse rebanho também? Mas a noiva então fala para ele: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Quão triste é desfrutar de conferências, convenções e não querer negar a si mesmo para salvar aqueles que estão sujos na lama do pecado. Então é bem isso de que o irmão Hudson Taylor ele tem muito esse lado evangelístico. Então, para ele, você ficar desfrutando de conferências, convenções, não que isso seja errado, mas quando você apenas desfruta disso sem tocar na presença do Senhor, e aquelas coisas que são vivas, as coisas do Senhor que são vivas de fato, né? As conferências, as convenções, todas essas coisas são vivas, mas quando elas acabam sendo apenas uma coisa religiosa para você, você de fato se tornou aquela noiva agora que despreza o teu Senhor. Então realmente vá pregar o Evangelho. É um aspecto da obra, mas é um aspecto bem grande da obra, né? Então não esqueça dos perdidos. E o irmão pergunta agora: como poderíamos nos despir ou lavar os pés enquanto ele está sozinho galgando pelos montes? Então, aqui a gente vê realmente o Senhor, ele está trabalhando e a noiva, ela parou o trabalho. Ela já foi tirar sua túnica, ela já lavou seus pés, e não é hora para isso. De fato, o Senhor quer que ela continue trabalhando, que ela continue no zelo, mas ela achou que ela já alcançou uma posição no Senhor que não precisa mais, dentro do coração dela. Então ela trata agora as coisas do Senhor
de uma maneira apenas religiosa. Claro que o irmão então muito solteiro ele vai ter esse lado mais evangelístico, porque é realmente a experiência principal que ele teve com o Senhor, mas todos nós temos uma obra dentro do contexto da igreja, seja evangelista, seja mestres, e a questão é que dentro do teu dom você é chamado para servir o Senhor com todo o zelo e não cair numa rotina em que você perde a comunhão com o Senhor. E agora eu coloquei um versículo, porque isso aqui me lembrou, eis que estou à porta e bato, é um versículo que é utilizado lá para a igreja em Laodiceia. Então eu peguei aqui um restante um pouco do que dizia lá na carta à igreja de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, você se acha rico por ter algumas coisas espirituais que você já alcançou, mas não sabe que é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque se você tem essas coisas, mas não tem o Senhor, você não é nada, você não tem nada. E é por isso que o Senhor agora fala que Ele vai disciplinar aqueles a quanto ama, e é isso que a gente vai ver acontecendo com a noiva agora. Mas olha o carinho do Senhor, é algo incrível. O meu amado meteu a mão por uma fresta, porque ela tinha trancado a porta, né? Não tinha só fechado, ela tinha trancado. Mas então o amado vai lá e coloca a mão pela fresta. E o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Agora, essa parte das mãos destilarem mirra, o irmão interpreta como sendo a noiva cuidando das suas necessidades, entre aspas, antes de dar atenção ao noivo. Então, segundo o irmão, a noiva estava mais preocupada com suas próprias graças que com o desejo dele, ou seja, ela estava muito mais preocupada em cuidar das suas mãos, colocando ali a mirra, do que ir lá e abrir a porta. Então o irmão acredita que a noiva estava ali, o noivo estava clamando para ela abrir, e ela estava ali ainda colocando, passando, perfumando as mãos, utilizando um unguento com mirra, e depois somente que ele vai abrir, que ela vai abrir a porta para o noivo. Só que antes então de ela estar pronta nesses seus afazeres para o receber, ele se retirou. A questão de sempre estar pronto para atender o chamado do Senhor, né? E agora, olha o que acontece. A gente lembra que antes ela saiu para procurar um noivo e ela encontrou os guardas e logo ela achou o Senhor. Só que agora ela fala: encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. E isso lembra bem com aquilo que está lá para a igreja em Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, de fato, a disciplina virá. E esses guardas representam essa disciplina que vem pelo Senhor. Então, a primeira recaída foi por inexperiência. Na segunda, ela deveria estar pronta quando advertida a obedecer, que não foi o que aconteceu, e é por isso que ela teve agora uma experiência realmente mais dolorosa por não ter ouvido o noivo. Então, também quanto mais intimidade você tem com o noivo, quando ele te chamar, se você desobedecer, maior é a disciplina, porque o Senhor é justo. Ele é amoroso profundamente, mas o Senhor também é profundamente justo.
Então, quanto mais você o conhece, se você o despreza, maior será a disciplina. E é o que a gente viu aqui com a noiva. Da primeira vez, ela simplesmente encontrou os guardas, perdão, não ela encontrou, os guardas a encontraram, porque o Senhor que manda as provações e a disciplina. Então os guardas a encontraram e logo ela encontrou o Senhor. Mas aqui não, ela encontrou agora, os guardas a encontraram e de fato os guardas feriram a noiva. E eles feriram e ainda assim ela ainda não encontrou o noivo. E agora, quando eu coloquei aqui o versículo de Apocalipse, de Laodiceia, eu não quis colocar aquelas partes mais pesadas, como vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno, porque eu achei que talvez ficasse fora daquilo que o irmão queria colocar, que ele não queria mostrar talvez esse caráter tão justo do Senhor. Mas o irmão, ele colocou um versículo, acho que ainda mais forte, que é de Provérbios. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ou seja, aqui está mostrando que o Senhor está nos dando, através do seu amor, copiosamente meu espírito. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Não me hão de achar. Então, um versículo bem pesado que o irmão colocou, e que a gente vê realmente o quanto o Senhor disciplina os seus filhos. Bom, por acaso enquanto eu estava lendo isso aqui, depois eu fui almoçar. Enquanto eu estava almoçando, eu acabei estava lendo uma pregação do Paul Washer, que acredito que cabe bem. Então eu vou colocar aqui um trecho dessa pregação. Aqui tem a mensagem, né? Vocês podem achar no YouTube se vocês quiserem ver ela por completo. Ela é muito, muito preciosa a mensagem, e de fato é um chamado àquilo que não é mais pregado hoje em dia, que é sobre o pecado. Então vai ser alguns minutos que a gente vai que você ver. Balança e treme diante disso. When you were converted, quando você foi convertido, did someone talk to you about sin? Alguém falou para você do pecado? Did they explain to you the doctrine of sin? Eles explicaram para você a doutrina do pecado? Did they explain to you who God is? Eles explicaram a você quem é Deus? So that you literally trembled in your sin. De tal forma que você tremesse diante do seu pecado? But many people today know nothing about sin. Muitas pessoas hoje em dia não sabem nada de pecado. The preachers do not explain sin. Os pregadores não explicam pecado a elas. They do not teach the attributes of God. Eles não ensinam os atributos de Deus. And so most people look at God as some foolish grandfather. Então algumas pessoas olham para Deus como se fosse um vovô tolo. Or like he was Santa Claus. Ou como se ele fosse um Papai Noel. And they see their sin as something small. E eles veem o seu pecado como se fosse uma coisa pequena. There is no way I can explain to you. Não existe forma de eu explicar para você. How horrifying sin truly is before a holy God. Quão terrível é o pecado diante de um Deus santo. Let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. On the day of creation, no dia da criação, God commanded stars to put themselves in different places in space. Deus ordenou as estrelas a serem colocadas em lugares diferentes do espaço. And they all bowed down and worshipped him. E todas elas se curvaram em adoração diante de Deus. God told the planets to move in certain spheres. Deus falou para os planetas mexerem em esferas, em círculos. And they cried out amen and they obeyed him. E eles disseram amém e obedeceram o Criador. God told mountains to be lifted up. Deus falou para as montanhas, se levantem.
And he told valleys to be cast down. E ele disse para os vales abaixem. And they submitted to his voice. E eles submeteram a sua voz. God spoke to the sea. Deus falou para o mar. And he said, you will come to this point. Você vai chegar só até aqui. And you will come no further. E você não vai passar daqui. And the sea worshipped and obeyed. E o mar adorou e obedeceu. And then God looked at you. Aí Deus olhou para você. And he said, come. E ele disse para você, vem. And you said, no. E você disse, não. And for that reason, e por essa razão, if you are not in Christ, se você não está em Cristo, on the day of judgment, no dia de juízo, all of creation will stand up. Toda a criação vai se levantar. And accuse you before God. Vai acusar você diante de Deus. And they will cry out, amen. E eles vão dizer amém. When God condemns your soul to hell. Quando Deus condenar a sua alma ao inferno. That is how horrible sin is. É assim que é o pecado, horrível desse jeito. But it's so... Aqui o irmão também não pega leve. De fato a gente vê então. Eu acho muito bonita essa fala do irmão. Bonita em certos termos, né? De fato é um terrível a nossa condição. Quando o irmão fala, Deus fala para os planetas, se estejam nessa posição e eles vão. O Senhor fala para o céu, para as montanhas, para os mares, e eles vão, e eles obedecem. Mas quando ele fala para nós, vem, nós falamos não. Não. Isso é bem a postura da noiva, que o Senhor fala, abre-me. E ela falou, não, eu já me despi, eu já tirei a minha túnica, eu já lavei os meus pés. E então, de fato, o Senhor agora vem com a disciplina dele, para que essa noiva aprenda quem é de fato o Senhor. Ele é o noivo amado, mas de fato também ele é o fogo consumidor. Bom, continuando. Então aqui nós temos as palavras de Provérbios. E então a noiva ela acabou de ser ferida pelos guardas. Então ela clama: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Ferida e desonrada, conjura-as a dizer ao seu amado que ela não é infiel a ele. Ou seja, agora sim, ela está mostrando arrependimento, começando a gerar dentro do coração dessa noiva um arrependimento. E de fato, muitas das vezes é através de uma disciplina severa que o Senhor consegue converter aquele nosso coração orgulhoso que cresceu de quem realmente é o seu noivo. E agora, essas filhas de Jerusalém vão começar a servir como uma espécie de um catalisador, em que essa noiva vai cada vez mais lembrar de fato quem é o amado dela. Primeiro ela só se arrepende e fala, ó, lembra, se você encontrar meu amado, lembra, diz a ele que eu não sou infiel, que desfaleço de amor, né? Então o que o irmão fala que desfaleço de amor quer dizer que ela não é infiel a ele. Então as filhas de Jerusalém falam: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, ó, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais que outro amado, que tanto nos conjuras? Então agora tal pergunta sobre o seu amado não ser melhor do que qualquer outro move o profundo da sua alma e derrama o seu coração. Agora sim, aquela noiva que finalmente, através da disciplina dos guardas, se arrepende, é gerado um arrependimento no coração dela. Agora, com essa pergunta das filhas de Jerusalém, isso move o seu interior. Ela não poderia ter encontrado as filhas de Jerusalém antes dos guardas, porque de fato é através da disciplina que gera primeiramente o arrependimento nela. E agora sim, com as filhas de Jerusalém, já que ela já se arrependeu da sua condição de infidelidade, agora desperta nela novamente todo o amor pelo noivo, e agora então ela começa a descrever quem que é o seu amado. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguindo entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado,
Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacintos. O seu ventre, como alvo marfim, coberto de safiras. A sua perna, coluna de mármore, assentados em base de ouro puro. O seu aspecto, como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Agora o irmão ele fala, isso aqui é eu copiei o parágrafo. É interessante comparar a descrição que a noiva faz do noivo com a descrição do ancião de dias em Daniel e de Nosso Senhor assunto em Apocalipse. As diferenças são muito peculiares. Então agora eu coloquei agora os dois textos de Daniel e Apocalipse para a gente dar uma olhada. Então esse é o texto de Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Agora o texto de Apocalipse. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então a gente percebe que aqui o Senhor, que é o mesmo noivo, ele tem uma aparência de um ancião. Por isso que a gente tem aqui os cabelos os cabelos brancos como a neve. E já lá, o noivo, ele não possui a cabela como lã branca como a neve. Ele possui a cabeça como cachos de palmeiras. A gente tem que voltar um pouco mais aqui. O cabelo como cachos de palmeiras. E interessante, ó, meu amado é alvo e rosado, cachos de palmeiras. Lá ele é um ancião, mas aqui ele é um jovem, expressa toda a sua força. Lá sai uma afiada espada de 2 gumes, mas aqui o dos lábios do noivo são lírios que gotejam mirra preciosa. Além disso, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Então a descrição da noiva do mesmo Senhor é de uma maneira totalmente diferente. É assim que o Senhor se apresenta a ela. É claro que para aquela igreja de Laodiceia, que a gente até citou alguns versículos, que de fato não vai se arrepender, o mesmo Senhor que é totalmente desejável vai se manifestar de fato, como aqui em Apocalipse a gente vê aquele que tem aí os pés como os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como as vozes de muitas águas, e que saía da boca uma afiada espada de 2 gumes. Então é o mesmo Senhor, mas é você que decide como que você quer que esse Senhor se apresente a você, como aquele noivo amado, ou como esse ancião que tem os olhos como chama de fogo, os pés como bronze reluzente, que sai uma espada afiada de 2 gumes da sua boca. Depende de como, se você se arrepende ou não. Bom,
as filhas de Jerusalém, agora com a descrição desse noivo, elas começam a perguntar para noiva: para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado, e o buscaremos contigo. Então a noiva falou das belezas do noivo de tal modo que as filhas de Jerusalém são capturadas por um forte desejo de buscá-lo com ela. Então aquelas que anteriormente tinham perguntado: o que tem de mais no teu noivo, no teu amado, em relação a outros amados, agora elas mesmas querem buscar o amado da noiva junto com ela. Aí a noiva fala: o meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele pastoreia entre lírios. Então, uma das coisas que a gente percebe, o irmão não cita no livro, mas creio que é razoável, é que agora que a noiva se arrependeu e que ela está cheia de todo o amor do seu amado, agora ela sabe onde ele está. Sei onde o achar. Ela sabe. De repente agora ela sabe. Ela sabe onde que o noivo está. O meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Então, de fato, quando nós estamos longe do Senhor, em minhas provações, a gente não sabe onde ele está. Mas de repente, quando nós somos disciplinados pelo Senhor e nos arrependemos, ele volta a estar perto de nós. Nós realmente sabemos onde ele está agora. E foi isso que aconteceu com a noiva. Ela sabe agora onde o amado dela está. E mais uma coisa, mudou a frase dela, né? Agora ela fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Anteriormente ela tinha falado: o meu amado é meu e eu sou dele. Ela percebe que ela é muito mais o amado do que ele dela. Ela percebe a sua posição em relação ao amado. Agora, realmente, depois de todas essas provações, cada vez mais ela sabe que o amado, que ela é uma possessão do amado. Senhor Jesus. Então que ela sabia agora onde que o amado dele estava, que o amado finalmente responde. É a segunda vez só que o amado fala: formosa és, querida minha, como Tisa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeira. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como um rebanho de ovelhas, que sobem do lavadouro, e das quais todos produzem gêmeos, e nenhuma delas hacem crias. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Claro que cada aspecto desse deve ter algum significado, mas a gente não sabe. O irmão Winston Taylor não cita no livro. Entretanto, como eu tenho visto, a gente tem feito, a gente vai ver lá no mapa onde que fica Tirza, Jerusalém, né? Que até agora a gente não viu Jerusalém. E Gileade, que eu acabei esquecendo. Gileade é citada já antes, mas eu acabei esquecendo de mostrar onde é que ficam essas coisas no mapa. Se a gente vir aqui, então essa Tirza era uma cidade muito bonita que ninguém sabe exatamente onde fica, mas todo mundo não, mas os arqueólogos aí, historiadores, eles acreditam que é essa cidade aqui chamada de Taiazir, justamente a única, acho que a principal, parece que a principal pista de que é essa cidade é justamente por causa do nome. Então seria essa cidade que seria naquela época uma cidade extremamente bela. Inclusive, infelizmente não dá pra gente descer até ali pra gente ver, conhecer a cidade. Não tem ruas pra gente dar uma olhada ali. Bom, Jerusalém, então, que nós não vimos. Aqui, Jerusalém, tá? Para quem quiser conhecer Jerusalém, então existe aqui o Street View em várias das ruas de Jerusalém.
Note que Jerusalém ela fica sobre um monte, sobre os montes, né? Nessa região mais montanhosa, perdão. E é por isso que a gente encontra várias vezes na Bíblia subir a Jerusalém, porque ela realmente ficava nos montes. Existe o aspecto geográfico, e claro que também tem muita gente que fala que subir a Jerusalém significa o fato dela estar numa posição mais elevada espiritualmente também. Então vamos aproveitar e vamos dar uma olhada aqui em alguma rua, nem sei onde que a gente está exatamente, mas só para você poder observar que você pode passear aí pelas ruas de Jerusalém com o Street View. E lembrando que espero aí que no estudo de Mateus a gente passeie em alguns pontos de Jerusalém. Eu vou procurar alguns pontos que estão na Bíblia que vão estar aqui também, e a gente pode olhar mais de perto esses pontos, mas por enquanto eu não conheço nenhum. Voltando aqui, vamos conhecer onde que fica Gileade. Gileade fica nessa região aqui, ó. Então aqui nós estamos, ó, lembra lá? Entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, nós temos o Rio Jordão. E é nessa região aqui que fica o Monte de Gileade. Eu até agora não vi nenhum monte aqui dizendo especificamente, esse monte aqui é o Monte de Gileade. Eu sempre vejo nas ilustrações indicando essa região. Então, às vezes um pouquinho para cá, mas a gente sabe que esse monte aqui é o Monte de Gileade, que na época bíblica devia ter um significado bem interessante, porque é bastante citado Gileade, né? Continuando então, o noivo falando. Agora o noivo volta-se, após então ele ter falado da filha da noiva, ele volta às filhas de Jerusalém e exclama: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, mas uma só é a minha pomba. Eu particularmente estou enamorado com essa palavra, minha pomba. Mexe comigo cada vez, porque demonstra a simplicidade da noiva. Uma só é minha pomba, de sua mãe, a única, a predileta, daquela que a deu à luz. E lhe chamaram ditosa, viram nas rainhas as concubinas e a louvaram. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? E aí termina então com essa fala do noivo a quarta sessão. Que o Senhor nos abençoe e até a quinta sessão então.